noite, vampirentos e vampirentas. Vamos dar início à nossa live hoje com um tema mais do que especial sobre o Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes. Muito obrigado a todos que já estão aqui, Carolina Lisca, acho que é seu aniversário hoje, felicidades. Meu sobrinho Eliseu, aqui, eu vou chamar esse elemento Felipe. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu dar aqui E aí, Mr. Damo, tudo bem? Tudo jóia, cara. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem, quase derretendo aqui com esse calor etíope, cara. Deus do céu. Deixa eu ajeitar aqui, que sempre tem esse probleminha aqui de enquadramento do Instagram, né, cara? Acho que não foi projetado para fazer live assim em dupla. Tudo bem por aí, cara? Tudo bem, tudo bem. Até atrasei um pouco. Quero já me desculpar da nossa audiência, porque eu estava aqui, cara. Peguei as obras do Conan Doyle aqui, e aí comecei a olhar e me perdi no tempo. Assim, fiquei olhando e disse, pô, tanta coisa legal, cara. Cara, é bem assim quando a gente começa a ler o Sherlock Holmes, né, cara? Sensacional, né? Puxa, falando nisso, a gente devia ter feito faz tempo já essa live, né, cara? Porque, caramba, né? Que obra fantástica que é do Sherlock Holmes. Sabe, Damo, que sabia que tem gente, cara, que até hoje escreve para o Sherlock Holmes na Baker Street 221B, como se ele existisse, cara. E não só isso, né? Como se ele existisse hoje. É difícil acreditar, É, é é, tão bem escrito, é um personagem tão bem construído, tão bem é isso, desenvolvido. né? É um personagem que, que ele que ele passa assim para ele perpassa a literatura, né, cara? Ele vira um fenômeno cultural, assim, né? Claro que tem o Drácula, que é a mesma coisa, o Frankenstein, né? Mas eu acho que nesse caso, assim, das pessoas fazerem uma confusão, de não saberem se o cara é real ou não, de escreverem, eu não sei, eu acho que é ele e a Julieta, né? A Julieta também É. tem do Romeu esse papo, né? Em E Verona, sobretudo que ele rompe a barreira do tempo, né, cara? Que foi escrito é, assim no tempo, na virada do século XIX para o século XX, e parece que é tão presente, né? Como se o tempo não se aplicasse ao Sherlock Holmes, cara. E, cara, tem tanto filme também a respeito dele, assim, volta e meia tem algum filme, mas nada supera a obra literária, né, cara? ele é muito bacana, assim, pô, é um personagem fantástico, assim, né, cara? Que É. com poucas, né, com poucas, vamos dizer assim, reparações históricas, né? Tem algumas poucas questões que a gente já não, né, que já são datadas, mas a maioria, sim, cara, é um universo maravilhoso, né? E um universo que não só ele supera, né, ele se transforma, né, em um fenômeno cultural, né? Ele vai para o cinema, tal, tal, mas como ele está sempre se renovando, né, cara? Agora, essa última série, agora tem uma série de spin-offs aí do Sherlock Holmes, tem a Enola Holmes agora, tá no segundo filme já, com a Millie Bobby Brown e tal. Então, você pega toda uma gurizada aí de 11 a 16 anos, de repente, pô, começa a ser apresentado, né, esse mundo do Conan Doyle através de personagens que são, que não existiram, né, pro Conan Doyle, né, mas que são personagens que vêm na sequência e vêm se desenvolvendo a partir do personagem principal, né, com a mesma pegada, tá? Então, como acontece com outros, né, tem aí o 007, algumas outras coisas e tal. Mas eu acho legal, fantástico, assim, a força da literatura, né? Não sei se a gente encontra isso em outras expressões artísticas, né? Por exemplo, se uma pintura, ela, né, consegue se transformar, às vezes consegue, né? Tem filmes aí do Van Gogh que a partir das pinturas tem filmes, né? O Kurosawa, inclusive, né? Tem um filme maravilhoso aí, que fala disso. Mas é mais raro, né? É mais raro. A literatura ela tem esse poder de ser trampolim
para outras artes, né? E isso é uma coisa maluca, né, cara? Como que a força da palavra, a força da ideia, né, e como que ela consegue ser bem construída e se expressar bem na palavra escrita. Damo, para falar do Sherlock Holmes, cara, como é que a gente começa a falar por onde, né? Tem tanta coisa interessante que não é só a obra, tem o autor, tem a obra, tem o personagem, tem o mundo que ele está inserido, tem as capacidades deles, a faculdade de dedução lógica, que é incrível, tem a questão do pensamento, da descrição, né, do que ele faz, tem a questão assim de ter ampliado assim exponencialmente aquele conceito de literatura de detetive, policial, do Edgar Allan Poe. Cara, tem toda a influência dele. Por onde começar, né, Dama? Eu vou jogar essa batata quente para você, cara. Eu acho que a gente, eu acho que a gente pode começar para organizar melhor, né, na cabeça do leitor. Eu acho que a gente pode começar dizendo o seguinte, ó. Bom, primeiro assim, né, para quem não sabe, né, o Sherlock Holmes é só um personagem, né? Ele não existiu, né? Embora haja controvérsias, né? Mas não, ele não existiu, né? É só um personagem muito forte, e um personagem da obra dessa figura aí, né, do Arthur Conan Doyle, que é um escritor ali do final do período vitoriano, né? Passa, acho que georgiano, eduardiano ali, Eduardiano, pega né? essa fase, e que ele estrutura a obra do Sherlock Holmes. Acho que isso é importante para a audiência se situar, né? Em quatro, vamos dizer, obras maiores, assim, e uma série de pequenos contos, né? Contos. Então essas obras maiores é um Estudo em Vermelho, né? Talvez para muitos assim é a obra-prima dele, assim, né? Um livro de mais fôlego e tal. O Sinal, o Signo dos Quatro, dependendo da tradução, o Vale do Medo e o Cão dos Baskerville, né? Baskerville, né? Então esse são as quatro obras, né, assim, maiores. E depois tem uma série de pequenos contos, né, e onde tem alguns, obviamente, mais célebres, assim, mais conhecidos, né, e que eu elegeria, assim, o Vampiro de Sussex, né, que eu acho que é o Vampirento, né, mas é uma obra famosa, assim, e é uma obra que ele começa a dialogar com esse fenômeno vampiresco que está rolando ali naquela época, né, assim, com o Bram Stoker e tal. Ele entra meio pro mundinho, assim, né, ele brinca com isso daí. O Escândalo na Boêmia, que eu acho que é outro conto maravilhoso, assim, que apresenta, né, uma das personagens muito importantes, né, na obra do Conan Doyle, assim, que não é o Sherlock Holmes, nem o Watson, nem o Moriarty, né, É o mas que Moriarty, né? apresenta, E a Irene Adler também, que é a né? Irene Adler, né, que é a grande paixão, né, dita assim, né, dele, né, e ela é uma figuraça, né, um conto muito legal, assim, que dá mostra por que ele se apaixona por ela, né, porque era uma mulher inteligentíssima e tal. Acho que assim, aí a Língua dos Uivos, a Aventura dos Seis Napoleões, aí tem vários contos, né, que são famosos, assim, de nome, as pessoas escutam, viraram filme e tal, né, e teria dois contos, assim, que eu também colocaria como importantes, assim, que é o Seu Último Caso, né, e o Problema Final, né, que é onde o Conan Doyle mata, né, o personagem e tal, e assim né, com muitas idas e vindas, né, ele teve vários momentos, assim, de tentar acabar com, ele tinha uma DR, né, com o personagem, assim, né, na vida dele. Em alguns momentos ele pensou em encerrar, parar de escrever, ele achou que já tinha ido demais. Tem inclusive essa obra aqui que é da de Ouro, né, que é essa caixa com os três livros aí, que ficou famoso aí há uns 20 anos, eles lançaram. Tem vários prefácios, né, assim, onde ele chuta o balde, ele diz que ele não vai mais, não quer mais saber e tal, que está aposentando, Sherlock Holmes. Aí tem esse outro conto que é o Seu Último Caso. Depois tem o Problema Final, onde em tese o Sherlock Holmes morre.
Mas sempre depois ele retorna, né? Então nunca ficou muito claro para mim, você viu? Já me disseram que havia uma pressão muito grande, né, na opinião pública, nos leitores, de que, né, de pedir mais, tal. Então o Sherlock Holmes, ele ressuscita, né, algumas vezes em outras obras, né, nos últimos casos, nas últimas aventuras, né, aquelas coisas assim. A verdade é que a vida do Arthur Conan Doyle é bem interessante. Ele era um médico, né? E ele abriu um consultório e eu acho que enquanto ele esperava os pacientes, ele decidiu escrever, né, sobre contos policiais. E o que chama bastante atenção é que o cara, mesmo sendo médico, ele escreve bem pra caramba, né? Para mim, assim, é um dos escritores mais elegantes, mais concisos. Ele tem uma técnica perfeita para falar assim, de questão literária mesmo. E é uma belíssima porta assim, para a literatura, para a grande literatura, né? Porque eu acho assim, que tem uma confusão, não sei se é uma confusão, mas é como se tratasse de maneira um pouco pejorativa, que os livros do Sherlock Holmes são aquela leitura infanto-juvenil. Pode até ser, assim, porque é tão bem escrito, é escrito de maneira direta, mas ao mesmo tempo são clássicos, né? Tem todos aqueles critérios clássicos de literatura, mas agrada todas as idades, né? E o jeito como ele te captura já na primeira página do primeiro livro dele, sabe? Ali parece assim que ele está retratando um personagem realmente que existe realmente, porque eu acho que o primeiro livro dele é um estudo em vermelho e narra justamente no primeiro capítulo narra o encontro dele com o Watson, né? E ali parece que tem o currículo, né, do Sherlock Holmes, né, que ele é violinista, ele se dedica ao boxe, né, ele se dedica às artes criminais, né, de raciocínio lógico, dedução, e ali ele fala coisas muito importantes já de início, que ele já dá provas, por exemplo, em um primeiro momento, assim, que as coisas falam, né? Cada coisa conta uma história. Então, ele conta todos os últimos dias, né? Conta a personalidade. Ele traça um perfil psicológico do Watson, só falando exatamente, se não me engano, do relógio, do sapato dele. E aí ele já explica para o Watson que as coisas, né, contam uma história. E no começo ele fica surpreendido com essa capacidade de dedução dele, daí ele vai explicando, fica simples, e parece que é um dos pilares mesmo do Sherlock Holmes, que o caso é apresentado, né? Parece assim um caso esotérico, que tipo, sempre era naquela época existia, assim, eu acho que a ciência ainda estava naquela fronteira do esoterismo, do misticismo, das sociedades secretas, e num primeiro momento parece que são casos insolúveis, casos assim que não tem explicação, e na verdade sim, tem uma explicação muito lógica, que basta você se dedicar a analisar os detalhes. Por exemplo, marcas de relógio, poeira no sapato, marcas na roupa, tez da pele. Às vezes ele consegue te contar uma história inteira de um personagem, coisa que você lê e não percebe. Então é muito interessante isso. Eu acho que ninguém conseguiu repetir isso com tanta maestria, com tanta inteligência como Sherlock Holmes. E isso nos leva a uma questão: por que os livros dele são interessantes? Além do personagem, da ambientação, das histórias, é porque ele cria todo um método de pensar, de se analisar, de se observar e dali tirar suas próprias deduções. Ele, ao longo desses contos, desses livros todos, ele vai desenvolvendo isso, que é extremamente interessante. E até hoje se usa isso, né, Dama? Até hoje parece assim, eu já li alguns artigos que dizem que realmente ele estava certo, como, por exemplo, tem o lance que ele fala que é a mansão do pensamento, que ele te ensina em alguns momentos a como guardar informações, como sempre ter à mão memórias, né, baseado nesse conceito da mansão que é a tua mente, assim, onde você guarda em gavetas, em pastas dentro da tua mente, memórias. É muito legal. E tem uma outra coisa que eu acho que é bastante interessante, que eu vejo, volta e meia pipocar, é o lance dele dizer assim que o cérebro não é tão plástico, né? A nossa mente não é tão plástica, ela não fica, se você, é como se você entulhasse coisas ali
a gente é levado a crer que você vai entulhando, vai colocando informações e tudo mais, memórias, e a mente vai se expandindo. E ele diz que não, a mente tem um limite, sabe? É por isso que você deve saber usar com inteligência como guardar, né, as suas memórias, né, como ter acesso às coisas. E até hoje isso não foi superado e tem gente ainda que garante que é assim, neurologistas, né, gente dedicada assim ao estudo da compreensão da psique, da mente, enfim. E até hoje é bem atual, né, Damo? Ele faz uma analogia, inclusive, a um sótão, né, da casa, né, Uhum. sótão, um porão, uma coisa assim, né? E ele disse que é como se a gente fosse, né, se entulhar de coisa, não vai dar nem para entrar, né? Então ele tem que estar organizado, tá muito legal. Esses episódios que você citou, tem no começo do Estudo em Vermelho, acho que o segundo capítulo e o primeiro capítulo do Signo dos Quatro, eles têm o mesmo nome, que é a ciência da dedução, né? Onde de maneiras diferentes ah, ele meio que apresenta isso, assim, né? Como é que ele qual é o método, né, dele processar as informações, e é muito assim baseado na perspicácia, né? Antes de tudo, assim, o Sherlock Holmes, ele é um grande, ele percebe muitas coisas, né? Ele tá ligado, ele é rápido em perceber as coisas e fazer essas relações, assim, que ele consegue resolver, né? Então, eu acho muito bacana, cara. Eu acho assim, pô, sabe que eu li, Morra, faz uns 20 anos, cara, todos, né? Eu li numa sentada, eu lembro que eu vi essa obra, né? Eu nunca tinha lido nada dele, né? E o imaginário meu do Sherlock Holmes é de todo moleque, né, cara? Você cresce assistindo Olho Vivo e Faro Fino, né? O Faro Fino lá com Deer Stalker, né? Com Capotão, né? Então, né? É isso, né? A gente tinha aquela imagem, né? Do Elementar, meu caro Watson. E já tinha assistido alguns filmes, mas nunca tinha lido, assim. E aí um belo dia eu, assim, por dezembro, tal, eu fui para na livraria e tinha esse box, né? Caro, tal, um box completão. E eu lembro que eu me dei de presente de Natal. Eu disse, cara, eu vou presente de Natal. E logo depois nós fomos pra praia e ficamos, acho que, 15 dias, um mês na praia, assim. E eu desliguei completamente. Foi umas férias que eu tive, assim, longas. E eu levei só esse box, cara. E naquelas férias, naquele mês eu li tudo, assim, né? Fiquei, eu lia, sei lá, umas 10, 12 horas por dia, assim, aquele ritmo maluco, né? De tu Cara, eu devorar tive as histórias e experiência tal. igual a tua, cara. Eu comprei esse box, É, comecei a ler, eu li todos, um atrás do outro, assim, cara. porque ele é viciante. E hoje eu tava vendo, antes da live começar, eu tava relendo ali, tem muitas histórias que, obviamente, claro, essas mais marcantes aí e tal, eu lembro, né? Assim, lembro da história e tal. Mas não lembro, obviamente, dos detalhes, né, que levaram à resolução dos casos. E tem muitos que eu não lembro, né? Não lembro, lembro até de nome, a Liga dos Uivos e tal. Né? Lembro de nome, mas não tenho, não recordo, né, essencialmente, assim, qual que era o negócio. Talvez relendo vá puxando de novo na mente. Mas eu ainda disse, poxa, que legal, 20 anos depois eu posso ler de novo, que eu vou ter a mesma diversão, né, cara? Porque é uma coisa divertidíssima, né? Isso que você falou, Morra, da literatura infanto-juvenil e tal, é algo que a gente já conversou outras vezes aqui na Vampire Readings, esse grande conglomerado do conhecimento chamado Vampire Readings, essa grande franquia do saber, né? A gente já falou outras vezes que é uma coisa que incomoda, né? Parece que a gente fala literatura policial, parece que é um subgênero, né? Assim, sub no sentido negativo, né? A literatura infanto-juvenil, pô, o que faz o Júlio Verne ser, né? Ficção científica? Parece que é tudo umas coisas assim que não é aquele que, se não tiver um grande problema filosófico, tiver uma literatura de ensaio, que parece que não presta, né? Então, ou o cara é esquisitão, totalmente experimental, como James Joyce, como, sei lá, o E. Cummings, enfim, o bando de maluco aí, ou o cara escreve assim sobre os grandes misérias da vida, aqueles grandes dramas, aqueles grandes conflitos, aqueles grandes dilemas filosóficos, né? E isso é literatura. E se não é isso, a gente tenta sempre colocar, né, em caixinhas, assim, né? E só que nessa brincadeira, cara, assim, o Júlio Verne foi um cara que eu também merecemos um dia falar só do Júlio Verne, né? O Júlio Verne foi um cara que morreu desgostoso, amargurado, porque nunca foi tratado
na França como um escritor sério, era sempre tratado como infanto juvenil, né? E é um cara que hoje também tem uma obra que, meu Deus, né? A gente começa a falar, É um ele gigante, influencia. né? Então, pelo amor de Deus. É, Então, é essa coisa que incomoda, sabe? Então, eu quero dizer assim, olha, um clássico, é um clássico. Não tem é um como dizer. clássico O Conan extremamente Doyle bem é um escrito, né? clássico, é um clássico bem escrito. Agora, além de tudo, ele é um livro delicioso. Ele é uma É, experiência de entretenimento maravilhosa. é. Né? Quem gosta, quem tem dificuldade de ler, quem tem dificuldade de ler, pega no sono quando lê. Cara, leia o Conan Doyle, né? Leia as obras de Sherlock Holmes, porque começa pelos contos, né? Que são curtinhos, eles te fisgam, eles trazem um conflito bem definido, ele tem um teaser e tal. Eu acho que então, assim, eu recomendo muito, assim, cara. Eu acho fabuloso, eu não, né? E até assim, como a mesma coisa a Agatha Christie, né? Também é outra pegada, mas também tem obras assim, se a gente for falar também, né, das grandes obras dela, né? Morte no Nilo, Expresso do Oriente, né? Enfim, E o vários outros. engraçado é que parece que esse tipo de literatura eu sempre achei assim que tava tipo 2 degraus abaixo da pornografia, né, cara? Porque você falar assim, ah, tô lendo Sherlock Holmes, o cara meio que entorta o nariz, fala assim, mas olha, é, é, é uma literatura maravilhosa. Por exemplo, se você vai ler um Estudo em Vermelho, que é sensacional, né, cara? Conta uma história, a história ele domina o ritmo, né? Ele domina a forma de escrever, de prender a tua atenção. Ele criou um personagem que é um gigante da literatura. Tanto é que muita gente acredita que ele existe, ele recebe cartas, né? Esse endereço fictício, por exemplo, né, a Baker Street 221D, onde fica o apartamento dele, não existia em Londres e hoje foi criado, né? Tem lá a portinha hoje, a Tem Baker um museu, Street. né? É, Tem um ele, museu, né? ele, Um museu ele, imaginário, de uma coisa que não existiu, né? É uma coisa louca isso. e é engraçado, assim, cara, por exemplo, que a ambientação é muito bem descrita, assim, a trama é interessante. Por exemplo, um Estudo em Vermelho, né? Ele conta uma história e aí essa história termina, tem o desfecho ali, tem a solução para o crime, né? O que aconteceu, quem são os culpados, aquela coisa toda, e aquele assombro que ele causa nas pessoas, né? Com o raciocínio lógico dele, ele começa já a ficar muito famoso. E aí, a segunda parte do livro, né, ele conta a história, a origem daquelas pessoas que é lá no meio oeste americano, que se começa a ler, parece que não tem nada a ver com a história, e aí você E acaba depois sendo ele. mais uma, que não fala do Sherlock Holmes, fala de pessoas ali que migraram para a Inglaterra, que tinham um negócio para a Inglaterra, e aí onde tem o desfecho, a origem, né, daquelas pessoas que estão envolvidas no crime, e você vai lendo, ele te captura de novo, captura a tua imaginação, e aí só no finalzinho é que você vê assim a ligação, né, cara? Que esse estranhamento que ele causa, assim, acho que você vira fã do cara pro resto da vida depois daquilo. E aí tem os contos, né? E os contos, assim, ele vai desenvolvendo personagens, desenvolvendo o método, que é muito legal, cara. Que é uma época, por exemplo, que era de telégrafo, de trem, né? Que eles sempre estão pegando o trem para ir não sei onde, não sei o que, assim, sabe? Sempre pontual, assim, sempre aquela coisa bem inglesa. Eu sempre dizia, assim, que o Drácula não se fala, não é um livro sobre vampiros, é um livro sobre trens, né, cara? Porque tem todo o esquema deles que eles vão enfrentar um mal ancestral pegando trens ali, estações e não sei o que, até chegar lá na Transilvânia. E o Sherlock Holmes é a mesma coisa, né? Tipo, se você seguir por aqui, andar 1,5 km, você ainda pega o último trem para a estação Paddington, ou não sei onde, sempre isso. Tem os telegramas, tem um negócio que eu acho sensacional, assim, que naquela época eram aqueles jornais de debates, né? Que tinha edição matinal, edição vespertina, noturna, que na verdade não era muito de notícias, né, cara? Era uma forma, eram jornais assim onde você escrevia, onde você apresentava algum tema, debatia sobre um acontecimento, e aí os leitores... E tem aquela forma de comunicação dos jornais, né, Damo, que é muito legal, né? Que sempre tem aquilo, né? Que ele sempre usa esse artifício de postar alguma coisa no jornal, né, para chamar a atenção do outro fulano que vai esperar ele no hotel
tal, que era um russo, alguém ali que estava em Londres, de passagem a negócios, assim, sabe? E é muito legal. Depois tem a gangue daqueles meninos de rua também, que Isso, que são informantes dele, né? como se fossem os minions dele, né? Ele tem É, aqueles minions dele que acompanham ele a cidade inteira, né? E é muito legal. E tem, assim, o lance da Scotland Yard, né, cara? Que, tipo, são todos uns idiotas, assim, que se não fosse por ele não se resolvia nada, né, cara? Porque a Scotland Yard não tinha, assim, um departamento de investigação desenvolvido, não era uma ciência, não era nada. E ele, assim, tipo, usa toda a inteligência dele para uma atividade menor, que é resolver crimes, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, um dos personagens que eu mais gosto é do Mycroft Holmes, que é o irmão dele. o O irmão mais irmão velho. dele é mais inteligente, é mais observador, tem uma capacidade de raciocínio, de dedução maior que a dele, só que ele não se dedica a coisas assim, ele se dedica a grandes questões de Estado, né? Que Sim, daí ainda nunca ninguém esnoba ouviu dele, falar né? do Mycroft, mas assim, É, tipo, ninguém sabe porque ele está envolvido naquelas altas questões internacionais da Inglaterra. E tem vez alguns ou outro pontos ele vez ou procura o outra irmão ele, dele, é, procura o Mycroft para ajudar ele a resolver, né, cara? É sensacional vez ou isso. outra ele desce de paraquedas no meio da história. O Mycroft é uma solução meio assim, Deus ex machina, assim, né? Ele surge do nada para resolver grandes problemas, né? E aí, de um jeito muito, você falou, bem snob, assim, ele, não, ele tipo, deprecia totalmente o que o irmão faz, né? Uma coisa tipo, É. porra, né? Que vergonha, né? Família, né? E, É cara, bem isso. e só para falar do Minecraft um pouquinho, ele é sócio e fundador do Clube Diógenes. Isso eu sempre achei legal, que era um clube onde pessoas que não querem conversar, não querem ter relação nenhuma, se encontram ali para ler jornais, né, e jantar. E ele está sempre por volta das 18 horas até a noite, e ele não caminha muito, porque o tal do clube é em frente à casa dele, né? Então ele vai lá, eles ficam, ninguém conversa com ninguém, inclusive tem uma sala só que é a sala dos estranhos, daí que lá você pode conversar. Tirando isso, se você conversar com algum outro membro, você é punido. É Muito bom. demais isso, esses clubes que os caras tinham para jantar, né, para se encontrar, para ler Sim, jornal, essa para fumar tradição de clube inglês, charuto, né? para tomar conhaque. Isso é muito massa, né? É Era uma muito época legal, muito massa, né? que é o clima depois também do Phineas Fogg no Volta ao Mundo em 80 Dias, né? A grande aposta ela começa num desses clubes londrinos, né? É uma instituição que marcou muito essa época, assim, e que foi também uma época de ouro, né, cara, no mundo e principalmente na Inglaterra, né? O auge, assim, do Império. Eu acho que era uma época muito gostosa para eles de viver, né? Uma época que os grandes problemas ali dessa primeira fase do capitalismo começaram a ser resolvidos, eles começaram a ter mais conforto, né? A vida era, como, né, como você falou, dos trens, o telégrafo, ela era muito veloz, né? Então, assim como a gente hoje diz, oh, nossa, antes do telefone celular, como as coisas eram vagarosas, né? Hoje é tudo mais rápido, a gente consegue falar e tal. Eu acho que eles tinham também esse sentimento, né? De conseguir ir além, de conseguir ver além, de conseguir falar além, né? E isso dava uma certa euforia, assim, naquele período, né? Então, eu acho que por isso também, cara, que ele fala de uma época muito bonita, que todos, mesmo que a gente não tenha vivido nisso, nem nossos pais, nem nossos avós, mas ele é uma época que é muito bem lembrada, né? Então, assim, é como a gente falou já, os anos 60, né? Tem aquele glamour e tal. Eu acho que essa época que ele viveu tinha isso, assim, era aquele momento de efervescência no mundo tal, e que foi bem bacana. Outra coisa, amor, assim, é que você estava falando ali de como que ele escreve e tal, né? É bem interessante, assim, porque ele domina muitos diálogos, né? Domina os diálogos, são muito bons, muito legais, muito ágeis, né? Não perde tempo com isso. Mas ele tem alguns contos, em algumas histórias, acho que é no. Não sei se é o Vale do Medo. Tem um que ele é todo baseado em como cartas relatórios do Watson. Então ele tem outras técnicas que são. Deixa eu dar uma olhada. Ele tem outras técnicas que são onde ele vai. Onde ele mostra que não é só, sabe, um draminha com diálogo e tal, que ele consegue. Ah, isso é. Não, é o cão dos Baskervilles, então que segundo relatório do Dr. Watson, terceiro relatório, então ele escreve.
já é vamos dizer, quase uma literatura epistolar, assim, né? O negócio um outro gênero. Então ele domina de boas, cara, assim, sabe? É um negócio muito legal. Ele consegue É muito andar inteligente de o um pro jeito que ele outro. coloca, né, Damo? Porque quem conta as histórias do Sherlock Holmes é o Watson. E o Watson, tipo, nessas histórias é o que o torna famoso. E as pessoas o conhecem, né? Reconhecem. Enfim, porque daí acabam ficando sabendo do Sherlock Holmes por causa que o Watson escreve essas histórias, né? E parece, assim, a segunda parte do Dom Quixote, né, Damo? Assim, cara, que o Cervantes escreveu é mais ou menos aquilo, assim, né? Que tinha o Lembra? Mouro infiel lá, o Cid Hamet Benengeli, que passou a contar as histórias do Dom Quixote, e aí o Cervantes, a segunda parte, fica bolado com aquilo e decide ele mesmo contar as histórias, porque ele estava sendo usurpado pelo Mouro, né, cara? Então, o lance do Watson é assim mesmo, né? Que o Sherlock Holmes sabe que ele é conhecido por causa do Watson, inclusive, né? Isso aí, o Watson ele tem um papel fundamental, né? Então a gente não fala hoje na obra do Conan Doyle, a gente não consegue dissociar, né, o Sherlock Holmes do Watson. Ele é um personagem muito forte para ser um personagem B, né? Eles são praticamente uma dupla de detetives, né? Vamos assim, para ser franco, né? A gente não consegue imaginar a obra só o Sherlock sozinho, né? Vai faltar alguma coisa, né? Vai faltar. Né? Tanto que essas obras novas que estão saindo na TV agora, em séries e tal, onde o Sherlock aparece, assim, o leitor sente falta, né? Sente falta porque o Watson e depois o Sherlock Holmes tinha todos uns, a personagem era cheio dos trejeitos, das manias, das implicâncias, né? Enquanto o Watson era uma grande figura humana, né? Ele era amável, incompreendido, se indignava, tirava o Sherlock Holmes das enrascadas, né? Sofria, o Sherlock, né? Em várias ocasiões faz troça dele, né? Ele é uma vítima, tal. Então é um personagem que tem muita identificação, que o leitor, obviamente, começa a ler, né? E diz, poxa, né? Me identifico com esse caboclo, né? Que cara legal, né? Cara. E isso se consegue passar para o cinema, né? Tanto que vários atores que fizeram no cinema, todos são os caras, né? Todos são Legais, legais, bacanas, né? você simpatiza já de cara, né? Você Com simpatiza com os eles. caras de cara. Porque assim, cara, olha só o feito do Arthur Conan Doyle, a conquista, né? Porque supostamente o Sherlock Holmes ele é uma figura extremamente analítica, sem emoções e tudo mais, né? E era bem daquela época da fase do Cesare Lombroso, então quer dizer assim que tinha aquelas feições, né? Então o Sherlock Holmes tinha testa alta, nariz adunco, e ele era tipo um computador, né? Assim, a cabeça dele, ele tinha que ter desafios sempre, porque senão ele ficava entediado e tinha que se dopar de morfina, né? Para enfrentar o tédio, que era uma vida sem desafios intelectuais, que era basicamente isso. Ele era tipo um computador, né? Uma enciclopédia ambulante. E, cara, mesmo assim, mesmo ele tendo esse perfil, mesmo a gente sabendo assim que ele tem aquela aparência assim dura e tudo mais, mesmo assim a gente gosta dele, porque ele é legal pra caramba também, né? Porque o Watson é massa, o Watson é mais humano, mas ele também é, né? Ele é um cara generoso, ele é bom, né? Ele tem umas tiradas de vez em quando, assim, né? Ele é cavalheiro, ele é galanteador também, né? Mesmo que ele diga assim que ele não gosta das mulheres, né? Ele diz assim que não gosta de conversar com mulheres, mas ele se apaixona pela Irene Adler e ele sempre trata a Irene Adler em alguns contos, que não aparece, ela aparece num conto só, né? Eu acho que em um conto só, e depois em alguns que ele lembra dela, ele lembra sempre aquela mulher, né? Ele se refere àquela, porque ela passou a perna nele, ela foi a única pessoa que deu um tombo nele, Que enrolou conseguiu ele. enganar ele, né? É, Não, e que leva a gente a pensar nisso, né? Que quem sabe que mostra que então, a grande lição do Conan Doyle, né? Que quando o coração, né? Ele tá abalado, a gente fica cego, né? Então ela conseguiu justamente ser mais inteligente que ele, né? Porque ele estava nesse momento de vulnerabilidade, né? Uma grande lição para os jovens, né? Que assistem o nosso canal aí, né? Cuidado com o coração burro, né? Mas viu, Morra, assim, ele, cara, tem outra coisa importante, né? Falar que, assim,
é a diferença do Sherlock do livro para a construção popular, cultural, personagem Sherlock Holmes, né? Que também há uma diferença, né? Que no livro ele não fuma cachimbo, né? Cachimbo não aparece nenhuma vez, né? Ele não Não, usa o chapeuzinho, aquele aquele, chapeuzinho também não. o chama de Deerstalker, né? O caçador de cervo, né? Ele também não aparece em nenhum momento, né? Então ele é um, assim, e que são as grandes marcas, né? Você fala, você diz uma criança vai se fantasiar de Sherlock Holmes, tem um chapeuzinho e um cachimbo, né? Então esses elementos, eles, né, não existiam no personagem, né? Então foram elementos que aos poucos foram, né, sendo criados, assim como, eu não lembro se o Drácula, o Conde lá tem capa preta, não recordo disso. Não tem essa Acho que não, né? descrição. Ele não fala da descrição de roupas, né? Acho que ele disse que se vestia bem e tal, né? Mas não tem. E hoje a gente fala em Drácula, já fala uma capa preta, né? Então é interessante como a gente falava no início, a cultura, ela se apropria de alguns elementos da literatura e ela engrandece isso, né? Ela acresce, ela, vamos dizer, desenvolve mais o personagem, né? Do que além, vamos dizer assim, para meta do personagem, né? Ela desenvolve além da literatura, além do que está escrito, né? Então a gente fala de Sherlock Holmes, eu imagino uma série de outras coisas, né? Que não aparecem ali. Eu não sei se ele chega a falar alimentar, meu caro Watson, alguma vez ou não? Acho que não, né? Também, acho Não, que essa é também não. outra história, Elementar né? também não. Eu acho que Que tanto ele o nunca fala essa elementar, frase no livro, né? tanto o elementar quanto aquele chapeuzinho de caça que ele usa, são de um filme, de uma série de filmes dos anos 40, assim, que são sensacionais esses filmes, Isso. inclusive. São muito bons, onde a imagem que a gente tem do Sherlock Holmes, essa imagem moderna que a gente tem dele hoje, do cachimbo, do chapéu, aquela coisa toda, vem desse filme, que também é muito legal. É um cara esguio, né? É um cara bem parecido com o que a gente imagina que seja mesmo o Sherlock Holmes, só que com aquele chapeuzinho de caça. Eu acho que ele usa um boné no Cão dos Baskerville, sabe? Eu acho que ele tá Porque frio ele ali, eles vai, estão no meio de uma sebe ali, e aí ele usa para é, sair de madrugada atrás do cão, assim, um cão fosforescente gigantesco, né? Que também a solução desse crime é sensacional, né, cara? muito Do louco, né? casal que morava lá no meio do nada, né? Assim, com um cachorro gigantesco, é muito massa, né? É, Falando dos filmes, Damo, tem um filme que eu gosto demais, cara, do Sherlock Holmes, que eu recomendo para todo mundo, que marcou a minha adolescência, que é o Enigma da Pirâmide, lembra? Que é o sim, que jovem eles estão Sherlock Holmes. jovens. Sim, que no final o Watson é devorado lá pelos bolinhos, né? Pelos muffins. Esse filme é É, maravilhoso. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso, para a né? infância de todo mundo, né? Porque É, esse filme foi ali, ele tá ali naquela linha, né, desses dos filmes de aventura, né, cara? Do Indiana Jones, né? Essas grandes histórias, assim. Mas ele é um mexe filme com que a gente não vê misticismo, mais em lugar com nenhum, né, cara? cultistas, né? Demais Esse esse filme é muito filme. legal. Demais, né, cara? É. E lembra que ele fala assim, The Game's afoot, né? Quando ele estava sendo desafiado, né? Era muito legal, né? Ele já era muito bacana ali. Achei muito bem bolado. Daí tem a série Sherlock também, que é com aquele ator muito massa, o Benedict Cumberbatch, né? Cumberbatch. Uhum. Sensacional. A série é Muito bom, legal, né? mas tipo, falha em algumas coisas miseravelmente. Mas ali também é legal que eles têm uma certa delicadeza, assim, por exemplo, o chapeuzinho dele de novo explica como que ele começa a usar, né? Assim, que tem um escândalo, daí ele sai de casa, ele pega o chapéu para se esconder e passa a usar. É muito legal aquilo, né? Muito, muito legal o jeito que eles É, é, acrescentam. eu achei uma releitura bem bacana, assim, uma releitura, né, na ótica moderna do personagem, assim, né? Achei que ele, acho que ele tem, eu nem lembro se eu assisti a série, mas ela é em duas, três temporadas bem curtinhas, né? Dois, três episódios cada, uma coisa assim, Uhum. né? Ela é bem, são séries bem. E eu lembro assim que eu gostei muito do Estudo em Vermelho, que eu acho que para eles é Estudo em Rosa, né? Que eles chamam, eles fazem uma adaptação, acho que é. Acho que é isso, né? Acho que sim. Achei bem bacana, uma releitura bem legal. Gostei no geral, assim,
mas eu achei que eles perderam a mão ali no finalzinho da temporada. Ali, que Inclusive vai lá. perderam por causa da esposa do Watson, que eu acho que daí no final ela se revela um agente ali, não sei o que, achei meio chato. Uns negócios meio nada a ver. É. Mas o ator que faz o Watson, cara, é o cara que faz o Hobbit, né? Muito massa ele ficou naquele papel, Muito né? bom, Muito muito massa bom. mesmo. Os dois, assim, eles acertaram, né, na escalação do elenco ali, porque os dois matam a pau juntos, né? Não, muito carismático, muito legal, né? Tem uma série também já de um tempo mais atrás aí, que é o Ele em Nova York, né? É, Que eu vi, isso não é tão não legal, lembro não, né? que é até a Liu Lu, acho que ela faz a Watson, né? É uma Watson. É, aham. E que assim, assim, eu também não achei tão legal, não fui pra frente, mas que é interessante, né? Mostra a abrangência, né, desse fenômeno, né? De ter leituras atrás de leituras, né? Como eu falei lá, o olho vivo e o faro fino, né? Que não deixa de ser, né? Essa Que é uma série de terror, mistura, cara, era muito legal. que é um negócio bem assim dentro desse nível, né? Misturado um pouco com o cinema noir, né? Com aquelas questões de detetives e tal, né? Que daí já é de uma outra fase, né? Mais ali posterior, É. aí 30 anos depois e tal. Ô, E Damo, também é sabe muito que legal, né? é legal que a gente fazer essa live aqui sobre o Sherlock Holmes bem na época, assim, daqui a pouco é o Natal, final do ano, que para nossa audiência, assim, seria um belo de um presente de Natal para os filhos, sobrinhos, amigos, assim, que se você quiser que algum filho teu goste de literatura, putz, compre aquela coleção com os 4 livros, porque eu tenho certeza, assim, né? A gente tem certeza que se ele começar a ler o Estudo em Vermelho, não vai parar até o último livro, né, cara? Até o último adeus de Sherlock Holmes, né, cara? Que é sensacional, assim. Então, se tiver alguém que você gosta muito, alguém, assim, que você quer introduzir na literatura, né? Putz, dá esse livro, assim, dá essa coleção de livros. E não bastasse isso, agora, sabe, Damo, tem um box de 2 livros, que são as novas aventuras de Sherlock Holmes, que são escritas por autores famosos, cara. Tem conto escrito pelo Stephen King, cara. Tem conto escrito pelo Neil Gaiman, sabe? Tem uma série de escritores famosíssimos que se dedicaram, assim, ao longo desse tempo todo, a escrever contos do Sherlock Holmes, assim, cara, tipo, vou lá, vou escrever, vou fazer a minha homenagem, são todos excelentes também. Só que tem um detalhe, assim, cara, que eu gostei muito de alguns contos ali, assim, vale muito a pena ter em todas as livrarias, eu acho que é da editora Nova Fronteira, se não me engano, depois eu vou checar ali, só que eles não têm, em que pese ser o Stephen King, o Neil Gaiman, enfim, todos esses caras ali, eles não têm a elegância do Arthur Conan Doyle. Isso fala muito, mas fala muito mesmo sobre a qualidade literária, né, cara? Sobre tudo o feito literário do Arthur Conan Doyle, cara. Estilo, né? Nenhum deles chega perto daquele estilo, sabe, sensacional, assim, dele, né, cara? Ô, E Mohan, tem uma coisa... Oi? e tu acha assim, ó, deixa eu fazer uma provocação, né? O primeiro livro, então, é o Estudo em Vermelho, né? E esse é um livro bem diferente, né, dos outros 3 pontos maiores, assim, né, que a gente chama de livro, né? E, obviamente, diferente das aventuras, dos memórias, dos contos menores. E o Estudo em Vermelho é dividido em 2 partes, né? Você É, já falou ali, né? Primeiro tem um problema, depois ele volta lá pro Utah, enfim, não sei onde lá, com os Mormons e tal, e aí ele como se fizesse um, um flashback, e depois ele volta para concluir a história, né? Que também é já um artifício legal, assim, bem interessante para a época, né? Ah, e o Sherlock Holmes, então ele fica ali, ele é o personagem. Então, tu acha que esse primeiro livro, de fato, ele escreveu assim, como se fosse um livro só, um personagem de um livro só? E depois ele percebeu que o Sherlock Holmes podia ser essa figura e começou a fazer novos casos? Porque ele tem uma estrutura bem diferente dos outros, assim, né? Parece que os outros tem. eles são muito centrados na figura do personagem, né? São muito centrados nele, né? É o Watson olhando para ele, descrevendo as ações dele, os conflitos, né, da narrativa dele,
o fio da narrativa todo é em torno desse personagem, né? No Estudo em Vermelho, não, né, cara? Bom, tem outras coisas acontecendo, né? Ele tá ali, ele é um personagem. Eu sempre me questionei isso, sabe? Mas, pô, será que esse cara não escreveu ali o primeiro e beleza, era isso, ponto final? Publiquei o Eu livro, deu, não tô sei, feliz? cara. Cara, não sei, assim, nunca parei para pensar, mas você tem razão. O primeiro livro ele é bem diferente realmente dos outros, né? Os outros parecem que são mais straightforward, assim, mais diretos, né? O estilo de escrever é o mesmo, mas esse estranhamento do primeiro livro, realmente nunca parei para pensar nisso. Seria interessante investigar, cara. Vou ver, assim, realmente porque sabe que me passa a impressão, assim, que ele começou a escrever para passar o tempo. Essa é a impressão que eu tenho. Não conheço a fundo a história do Arthur Conan Doyle, né? Eu sei que parece que ele começou a escrever para passar o tempo, porque ele era um médico recém-formado, e aí ele começou a encaminhar para uma revista, que era Strand Magazine, alguma coisa assim. E esses contos foram sendo publicados, o Estudo em Vermelho, um ou outro conto. E fez bastante sucesso, sabe, Dano? Fez bastante sucesso. Tanto que essa revista contratou um artista, agora não lembro direito o nome dele, não sei se era Sidney ou Roger, Sidney Paget, alguma coisa assim, que começou a fazer as ilustrações também. E as ilustrações, ele se baseou, assim, sabe, no irmão dele, no pai dele, alguma coisa assim. Mas foi ele que deu essa plástica do Sherlock Holmes. E aí ele começou a escrever, eu acho que ele ganhava 10 libras por conto, um negócio assim. E foi escrevendo. Eu acho que ele se encheu o saco em determinado momento, no segundo livro, no segundo grande conto, acho que era... qual que era o da vingança lá, o Estudo em Vermelho... Qual que era o outro, Damo? O Cão dos Baskerville é o segundo ou é o terceiro? Não, o Sinal dos Quatro, acho que é o da vingança. O Signo dos Quatro. O Sinal dos Quatro, acho que era. E aí ele começou a escrever esses contos, aí eu acho que ele se cansou, ele criou esse personagem Moriarty, e aí eles se enfrentam, e lá na Boêmia tem aquele evento da cachoeira, que supostamente o Sherlock Holmes morre ali, né? Ele desaparece e termina ali a história do Sherlock Holmes. E eu acho que teve uma revolta grande ali, assim, que todo mundo queria saber como que ele morreu. Eu acho que a mãe dele também, cara, pressionou ele para voltar a escrever. O cara conseguiu arrumar encrenca com todo mundo, né? E aí a mãe dele falou assim, não, mas volta a escrever. Aí ele retoma a história, né, com as aventuras do Sherlock Holmes. E aí ele nunca explica aquele evento lá, como que ele morreu, como que ele voltou. Como é que ele saiu, né? Como é que ele fugiu, né? E aí parece assim que com esse evento, assim, com essa história toda, parece que era uma atividade ali que ele tinha, que era, sabe, assim, um passatempo dele. Mas olha, que senhor passatempo aí, cara, porque foi sensacional, né? E aí eu nunca li outras obras, mas eu sei que ele tem contos de ficção científica. Ele tem, se não me engano, é a Toca do Verme Branco, não sei se é o... que ele tem um personagem que é um professor também, que é um aventureiro, bem estilo assim, Júlio Verne. Eu nunca li, ele teve uma incursão pelo espiritismo, assim, né? Também é bem notável, né? E eu não sei mais, é uma pena que o Sebastião não esteja hoje nos acompanhando. O Sebastião conhece bem esse lado do Conan Doyle com o espiritismo. Então, parece que ele teve uma perda familiar, alguma coisa assim, e como médico, claro que nessa época havia muita gente pesquisando, né? Enfim, tinha os fenômenos das mesas, né? Dançantes, tal, enfim. Tinha várias coisas novas aparecendo, que estavam ali entre a magia, a técnica, né? A indústria, o místico real, o imaginário, tal, né? Ele pegou essa época. Então, e aí foi uma época de florescimento muito grande, né? Das doutrinas espíritas ali, e ele chegou a dialogar com essa galera, né? Ele se interessou como médico até, assim, para as questões de... era uma época que todo mundo pesquisava muito o cérebro, né? O que tinha no cérebro, a mente e tal. E ele andou por aí, assim, teve
Tem alguns relatos, acho que chegou a escrever alguma coisa também, né? Então não foi Era só a o época Sherlock das Holmes. sociedades secretas, né? Também, né? Justamente dessa tentativa de compreender, de cercar o conhecimento, né? Eu acho que foi uma fase assim que havia, principalmente na Inglaterra, né? Que era a grande potência, o grande expoente cultural e científico do mundo, né? Eles tinham praticamente sociedades reais para tudo quanto é coisa, né? A Royal Society, lá de geografia, de história, de geografia, de história natural, de botânica, de naturologia, enfim, né? Legal Eles pra caramba tinham essa época, né? sociedades, isso, quer dizer, assim, e alguns, assim, eram clubes, né? Como a gente comentou, assim, né? Você tinha que ser convidado, né? Não era aberto, né? Então tu tinha que ter uma certa notoriedade para participar daquele círculo onde estavam à época boa parte dos maiores pensadores do mundo, né? Aquela gente trocando informação e financiando, né? Acho que foi uma época também que o empreendedorismo, aquele bom, né? Não esse dos coaches, né? Ele avançou na Inglaterra, que assim meio que exauriu o potencial de construção de capital na Inglaterra e que eles começaram a se expandir, né? Então é claro que por trás de toda inovação econômica vai junto uma inovação científica, né, cara? O cara, né, quando os portugueses e espanhóis vieram para a América, nas caravelas, cara, tinha muita novidade naqueles negócios. Como hoje a gente está indo para Marte, tem muita novidade. Agora, há um interesse financeiro nisso, né? Os caras não estão indo para lá só para desenvolver a ciência. Então, eu acho que nessa época era isso, né? Essas sociedades todas, elas eram um espírito do capitalismo da época, que estava saturado já na Inglaterra de recursos, de meios, precisava se expandir, precisava e além e que financiavam esses grandes caras para descobrir mais coisas, descobrir, né? Então você pega aí a galera da farmácia, né? Financiavam grandes expedições no mundo para descobrir novas espécies botânicas que pudessem ter cura para doenças, que pudessem se transformar em novos medicamentos e tal. Então, esses clubes aí, essas sociedades reais na Inglaterra, elas tinham muito dinheiro, né? Porque eram financiadas e também, não é que se prestavam, mas elas serviam de alguma maneira também para o desenvolvimento da expansão imperial e econômica britânica, né? Então, ele está aí dentro, né? Então, todas essas sociedades e tal, o Conan Doyle está nessa balada, né? Esse é o É, rolê dele, né? Nessa época, né, cara? e o Sherlock Holmes escrevia monografias, inclusive ele era conhecido na Europa por uma monografia que ele fez sobre apicultura. Sim, sim. Que ele se interessava, né, por abelhas, né? Por abelhas, é. Inclusive tem um dos, acho que é no final aqui, deixa eu ver, deixa eu só dar uma olhada. Tem um conto aqui que numa dessas matadas que o Conan Doyle dá no Sherlock Holmes, ele retorna falando isso, né? Ele começa dizendo que não, que tá tudo bem, que ele tá bem, que é pra galera se acalmar e tal. Tá aqui, ó. É o prefácio os últimos casos de Sherlock Holmes, né? Ele começa dizendo assim: os amigos de Sherlock Holmes, isso o Watson escrevendo, né? Os amigos de Sherlock Holmes vão ficar contentes em saber que ele ainda está vivo e bem, né? Então ele escreve isso. Cara, é brincadeira, né? Cara é Ele uma era muito figura, né? legal, né, cara? Ele Muito legal. escreve isso depois de matar. E ele diz assim: embora com os movimentos um pouco prejudicados por ataques esporádicos de reumatismo, vive há muitos anos numa pequena fazenda sobre as colinas, a 8 quilômetros de Eastbourne, dividindo o tempo entre seus livros de filosofia e apicultura. Durante esse período de descanso, ele recusou as mais principescas ofertas para resolver vários casos, depois que decidiu que a sua aposentadoria era definitiva. A aproximação da guerra alemã, no entanto, fez com que ele pusesse uma notável combinação de atividade intelectual e prática à disposição do governo, com resultados históricos contados em seu último caso. Acrescentei várias aventuras anteriores, guardadas há bastante tempo nos meus arquivos, a fim de completar o volume. Né? John Watson. Ô, Então, Delmo, já que ele você está com começa os assim, né? livros aí à mão, o meu está aqui atrás, por que você não lê aquele comecinho do Estudo em Vermelho, onde tem o currículo do Sherlock Holmes, cara, que é muito legal com as coisas que ele sabe, mas é muito legal saber também as coisas que ele não sabe, né, cara? Que tem isso também, né?
que ele não sabe nada sobre literatura, ele não sabe nada sobre mundo. Assim, é muito engraçado isso, né, cara? Que tem, acho que no comecinho, não sei se é, posso estar enganado, mas eu pretendo fazer uma Não, tá leitura aqui, tá aqui, tá vampiresca aqui. de um conto. Vamos fazer semana que vem, igual a gente fez dessa vez, Damo? É, Cada um lê um conto do Sherlock Holmes, cara. tá aqui, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, achei, localizei. Ele diz assim, ó, é que ele começa o Estúdio Vermelho falando do Watson, né, que o Watson estava no Afeganistão, na Segunda Guerra do Afeganistão, ele Ele é volta lá, ele é ferido lá, né? Daí ele volta para ferido, Londres. retorna, aí ele encontra, sei lá onde aqui, num boteco, enfim, encontra algum lugar Sherlock Holmes aqui. Ele fala assim, ó, encontramos no dia seguinte, conforme combinado, e inspecionamos os aposentos de Baker Street 221B, sobre os quais havíamos falado na véspera. Eram 2 dormitórios confortáveis e uma sala de estar espaçosa e arejada, mobiliada com jovialidade e iluminada por 2 amplas janelas. O conjunto era atraente em todos os aspectos, tal. Ele, enfim, conta aqui mais um pouco, e aí lá na frente diz assim, a convivência com Holmes não foi nem um pouco difícil. Ele tinha maneiras tranquilas e hábitos regulares. Era raro vê-lo de pé às 10 horas da noite, e quando eu me levantava de manhã, ele invariavelmente já tomava o breakfast e saíra. Às vezes passava o dia no laboratório de química, outras vezes na sala de dissecação, e de vez em quando fazia longas caminhadas que pareciam conduzidas às zonas mais baixas da cidade. Nada parecia superá-lo em energia quando era dominado por um acesso de atividade, mas volta e meia era cometido por uma reação, e permanecia durante dias a fio no sofá da sala de estar, mal proferindo uma palavra ou movendo o músculo da manhã à noite. Naquelas ocasiões eu percebia nos olhos dele uma expressão tão vaga e sonhadora que poderia ter suspeitado que ele era um viciado em algum narcótico, se a temperança e a lisura de sua vida não proibissem uma ideia desse tipo. Tá vendo? Ele cheirava cocaína, né? Mas na época eles achavam que não estava de boa, né? Que não era o narcótico, nem o... À medida que as semanas passavam, meu interesse por ele e a curiosidade a respeito de seus objetivos na vida aumentaram e aprofundaram-se aos poucos. Ele próprio, sua aparência, chamara a atenção do observador mais desatento. Tinha mais de 1,80 m de altura, mas a magreza excessiva fazia com que parecesse ainda mais alto. Seus olhos eram atentos e penetrantes, exceto durante aqueles intervalos de torpor a qual já me referi. O nariz delgado, aquilino, dava à fisionomia um ar de vigilância e determinação. Também o queixo, saliente e quadrado, indicava um homem decidido. Suas mãos estavam sempre manchadas de tinta e produtos químicos, mas mostravam uma extraordinária delicadeza no toque, como tive ocasião de observar várias vezes enquanto ele manipulava seus frágeis instrumentos de alquimista. O leitor poderá considerar-me um bisbilhoteiro incurável, quando eu confesso quanto aquele homem espiaçava minha curiosidade, e com que frequência tentei descobrir alguma coisa, por entre a reticência que ele mostrava em relação a tudo que lhe dizia a respeito. Antes que seja pronunciada a sentença, no entanto, devo lembrar como a minha vida era monótona, e que havia pouca coisa que prendesse minha atenção. Meu estado de saúde impedia que eu me aventurasse fora de casa, a menos que o tempo estivesse excepcionalmente bom. E por outro lado, eu não tinha amigos que pudessem visitar-me, e assim romper o tédio daquela existência diária. Nessas circunstâncias, saudei com avidez o pequeno mistério que envolvia meu companheiro e passei boa parte do meu tempo tentando decifrá-lo. Holmes não estudava medicina. Em resposta a uma pergunta, havia confirmado a opinião de Stanford a respeito disso. Também não parecia ter feito algum curso regular que lhe desse um título científico ou lhe garantisse uma via de entrada para o mundo erudito. Entretanto, era notável a dedicação que mostrava por determinados ramos de saber e dentro dos limites incomuns, seu conhecimento de tão extraordinariamente vasto e minucioso que eu ficava abismado em suas observações. Certamente nenhum homem trabalharia com tanto afinco, adquiriria informações tão precisas, se não tivesse um objetivo definido em vista. Leitores sem método raramente se destacam pela exatidão de seus conhecimentos. E homem algum sobrecarregaria a morte com questões insignificantes, a menos que tenha bons motivos para fazer isso. A ignorância de Holmes era tão surpreendente quanto seu conhecimento. Ele parecia não saber quase nada sobre literatura, filosofia e política contemporânea. Quando citei Thomas Carlyle, certa vez, Holmes, mostrando a mais perfeita ingenuidade, perguntou quem era ele e o que havia feito. Na minha perplexidade, atingiu o seu auge quando descobri que, por acaso, ele ignorava a teoria de Copérnico e a composição do sistema solar. Para mim, um ser humano civilizado do século XIX, que não soubesse que a Terra girava em torno do Sol, era algo tão extraordinário que quase me recusava a acreditar. É isso aí, cara. Sensacional, né, cara?
Bom, Então, é mais importante a gente saber o que ele não sabe, né, cara? A ignorância do Sherlock Holmes em vários assuntos é muito massa, né? Muito bem bolado, mas é porque parte daquela tese dele, né, cara, que o cérebro não se expande, né? Então não vale a pena ficar perdendo tempo sabendo de coisas que não vão ser usadas, né? Ele dedicava a inteligência dele àquilo lá e pronto, ponto final, né, cara? Muito massa. Mas é isso aí, Dama. Eu acho. Será que a gente conseguiu atingir nosso objetivo de criar mais fãs e trazer mais fãs para o Sherlock Holmes aí, né? Fazer uma divulgação, né, da obra do Sherlock Holmes? Espero que sim. Pessoal, quem não leu, quem não conhece, faça um favor a si mesmo. Compre os livros e comece a ler, que você não vai parar mais e vai ser mais um fã enlouquecido do Arthur Conan Doyle como a gente, né, Damo? voltaremos em breve. Eu quero até fazer, quem sabe a gente volta com a leitura do Vampiro de Sussex, né? Que é um conto que para nós aqui da Vampire Readings é muito caro, né? E que é um conto relativamente curto, que dá pra gente ler aí, eu leio um pedaço, você lê outro aí, toma água enquanto isso. Vamos fazer Podemos, uma leitura vampiresca, né, Damo? Ajudar podemos um tomar pouco um mais. chá, um chá preto inglês, assim, enquanto a gente faz a leitura, né? E acho que é bem bacana, tem a ver com o nosso tema e tem a ver com Sherlock Holmes, acho que é uma leitura vampiresca de mão cheia, fica encomendado aí para as próximas. Na semana que vem a gente volta, né, com o nosso especial aí de Natal, mandar um abraço para a Kalina aí, ó, um grande Ó, ex-colega aí. começou a curiosidade. Isso aí, compra os livros e vai ler. Ka- Não vai na biblioteca, Kalina, ó, pega, pede emprestado. Kalina é uma grande leitora, grande erudita aí. Foi uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar em dois lugares diferentes, né? Então não é sempre que a gente trabalha assim. Ah, É, seja muito o, bem-vinda. Né? isso, Damo, Morra. Então semana que vem, na quinta-feira, a gente volta, né? A gente não sabe se vai com ser o último episódio da temporada, do ano ou não, né? Talvez tenha mais um. Mas a gente volta para falar sobre. o Sir Richard Francis Burton, com a participação especial do Marcelo Bueno, né, nosso amigo aqui, que é tradutor, psicólogo, pianista, né, professor lá da UFMS de literatura. A gente vai ter uma conversa sobre esse cara sensacional também. Cara, que final do ano nosso, hein, Damo? Sherlock Holmes, Richard Burton, meu Deus do céu, hein, cara? O Richard Burton ele é completamente o oposto do Sherlock Holmes. Não? O Sherlock Holmes é um personagem que parece que é de verdade. O Richard Burton é um cara que teve uma vida tão fantástica que parece que é mentira, né? Parece que ele é uma criação, né? É, Que ele é um personagem, é uma história. Depois vamos deixar, não vamos contar as histórias, né? Vamos é, deixar para semana que vem para falar dessa figurona aí, que inclusive esteve no Brasil, né? Passou pelo Brasil, escreveu sobre o Brasil também. eu acho que ele foi, Conheci o fez Brasil o muito, né? cultural aqui em Santos, né, cara? São Isso, Paulo em e Santos, Santos, né? né? Ele é um espião inglês, escritor, tradutor. Nossa senhora, esse cara é sensacional. Esse Acho que era pintou e amigo de Dom bordou, Pedro né? II. É, nossa, ele fez a peregrinação a Meca. Ele é um erudito. Eu acho que quantos idiomas ele falava, o Sir Richard Francis Olha, Burton? eu não sei, mas ele era tipo o Guimarães Rosa, assim, falava um monte. Mas ele é célebre pelas primeiras, né, interpretações e traduções aí, né, de vários, É, das Mil e Uma Noites, do Jardim Perfumado de Sheikh Nefzawi, né, enfim, é. ele foi um grande introdutor aí de toda a questão islâmica, né, para o mundo ocidental aí, ele foi um grande desbravador do mundo, né, foi uma espécie de Indiana Jones na vida real, né. Semana que vem a gente volta então para falar um pouco sobre a vida e obra dessa figura. Burton e com a presença especial aí do nosso amigo que sabe muito também sobre ele, vai ser muito massa, cara, muito massa mesmo. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado pela companhia, valeu a todos, Damo, valeu também, cara, vamos agitar a nossa próxima live, vamos fazer a leitura do Vampiro de Sussex, talvez na segunda ou terça-feira que vem, quinta-feira vai ser a nossa live, tamo junto sempre, irmão. Obrigado a todos. Se quiser fazer alguma consideração final, faz aí, Damo. Se não, deu para ti, Demo. Um abraço, tchau, tchau, gente. E aí, ó. Valeu, pessoal. Valeu.
Muito obrigado a todos. Boa noite. Daqui a pouco eu estou subindo aí a live, vai estar disponível. E Damo, vê se sobe as nossas lives lá também no YouTube, cara. Estamos em ritmo de festa. Vamos subir, vamos subir. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Um abraço a todos.